Dando continuidade ao estudo da fotossíntese, então nós vamos falar das duas fases que compõem esse processo. A fase chamada de etapa fotoquímica, ou também fase clara, e da etapa química, também chamada fase escura. Vamos falar da etapa fotoquímica. Já comentamos, mas é muito importante vocês não esquecerem, vocês entenderem que na etapa fotoquímica a reação acontece, né, aqui nos tilacoides, na membrana dos tilacoides, dentro dessa organela celular, né, organela citoplasmática, chamada de cloroplasto. Como o conjunto de tilacoides é chamado de grano, podemos falar que a etapa fotoquímica ocorre nos granos dos cloroplastos, mas nós sabemos que acontece em específico aqui dentro de cada disquinho que compõe o grano, cada disquinho chamado de tilacoide. Assim, a fase clara, também chamada fase fotoquímica, da fotossíntese, a primeira fase da fotossíntese, e acontece na membrana dos tilacoides, que nós já vimos, e é necessário para acontecer a presença de luz, né, para que essa fase clara ocorra. E a fase clara, como nós já vimos também, mas vamos repetir, na fase clara acontece dois processos, chamado fosforilação e fotólise da água. Vamos ver esses dois processos agora. Na fosforilação acontece uma série de reações químicas desencadeadas pela ação da luz que resulta na produção de ATP, que é aquela molécula energética. Então, na fosforilação vai produzir ATP utilizando a luz solar. E o processo de fotólise da água significa que vai acontecer o que nesse processo? Foto significa luz, lise significa quebra. Então, a luz vai quebrar a molécula da água. Então, fotólise é a quebra da água pela energia da luz. Aqui nessa figura, nós temos a representação da fotólise. Aqui nós temos nós temos o Sol, os raios solares vão incidir na molécula da água, que é H2O, né, 2 hidrogênios e um oxigênio. E essa luz vai separar os hidrogênios do oxigênio, vai separar todas as moléculas. Olha aqui estava H2O e agora já estão aqui os hidrogênios e os oxigênios todos separados. Então, esse rompimento da molécula da água aqui é chamado de fotólise da água, pela quebra aí da água pela luz do Sol. Então, aqui estão os dois processos da etapa fotoquímica. A fotólise da água, que ou seja, a quebra da molécula de água na presença de luz, né? Quebrou a molécula da água na presença de luz. Essa luz incide na clorofila e vai separar aqui as moléculas de água nesses elementos, liberando como subproduto o gás oxigênio, e usando agora esses produtos para a produção dessa grande molécula energética que é o NADPH2. E já na fase da fosforilação vai acontecer a formação de ATP a partir do ADP. Isso tudo na presença de luz, ambos os processos, todos acontecendo na presença de luz. Aqui na etapa fotoquímica, na fase da fotólise da água, que nós sabemos que é a quebra da molécula da água pela luz do Sol, os hidrogênios que faziam parte da molécula da água, eles são liberados. E esses hidrogênios são liberados para que haja formação de
NADPH2, que será utilizado lá na fase escura da fotossíntese. Para essa formação desse NADPH2, uma molécula chamada NADP, a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, ela vai ser chamada de aceptor intermediário de hidrogênio, ou seja, é ela que vai capturar esses hidrogênios liberados durante a fotólise da água para formar o NADPH2. Então, o NADP vai se unir a 2 hidrogênios liberados aqui na fotólise da água para formar o NADPH2, que é o produto da fase fotoquímica, que será utilizado lá na fase química, na fase escura da fotossíntese. Nessa figura aqui nós temos a etapa fotoquímica da fotossíntese, para explicar a fotofosforilação, que é a produção de ATP. Aí nós vamos analisar então essas imagens desse slide. Aqui nós temos o cloroplasto, que é a sede da fotossíntese, né? Aqui nós temos o grano e nós temos aqui a moeda chamada tilacoide, né? Então nós vamos analisar a membrana do tilacoide. Então ampliando aqui, a membrana do tilacoide é esta aqui. Aqui é a membrana do tilacoide, uma biomembrana composta por bicamada lipídica e proteínas, que é a composição usual aí das biomembranas. Aqui nessa figura, então, nós vamos analisar aqui, nós temos a membrana do tilacoide, que é essa figura toda inteira aqui. E aqui nós temos, então, 2 ambientes. Fora do tilacoide, que é a parte chamada estroma, que é a parte gel, né, aqui dentro do cloroplasto, e dentro do tilacoide, que chama lumen do tilacoide. Então, dentro do tilacoide, então a membrana está em contato aqui com o meio externo, né, que é o estroma, que é o gel, e dentro do tilacoide, chamado lumen do tilacoide. É aqui que vão estar acontecendo, então, tanto a fotofosforilação quanto a fotólise da água, com 2 finalidades, né? A fotofosforilação com a finalidade de produzir ATP e a fotólise da água com a finalidade de produzir a NADPH2. Aqui na membrana do tilacoide nós temos 2 complexos antena, onde estão localizadas as clorofilas. Nós temos também essa estrutura chamada de complexo de citocromos, né, cadeia transportadora de elétrons. Nós temos também essa estrutura chamada NADP redutase. E nós temos essa estrutura aqui chamada de sintetase do ATP, que é uma proteína, que nós vamos estar usando agora nessa explicação da etapa fotoquímica, da fotossíntese. Nós vamos estar falando todas essas estruturas agora. E também aqui nós temos as proteínas aceptoras, né, de elétrons, que são que vão ser utilizadas também nesse processo, que são a plastoquinona, a plastocianina e a ferredoxina. Então vamos ver agora, estudar todos esses componentes, todas essas estruturas nessa etapa fotoquímica. Então, só recordando, a etapa fotoquímica, foto que vem de luz, que vai utilizar a luz. Então vai começar o processo agora. A energia do Sol vai incidir nos 2 complexos antena. Aqui, quando ela incide nesse complexo antena aqui,
As clorofilas aqui presentes, que compõem esse complexo antena, elas vão ser excitadas. 2 elétrons dessas clorofilas serão excitados. E agora, dessa excitação, esse elétron vai se deslocar aqui do complexo antena, através e passar pelos aceptores de elétron, passando aqui pela plastoquinona, e essa energia agora chega aqui também, a partir da plastoquinona chega aqui também no complexo chamado citocroma, que vai promover a entrada desses átomos de hidrogênio que estão presentes no estroma do cloroplasto. Esses hidrogênios vão passar agora para dentro do tilacoide, e continuando aqui essa energia desses elétrons excitados vai passar então da plastoquinona, vai seguir também para essa proteína que é a plastocianina, e essa trajetória desse elétron chegando aqui agora no complexo antena, também recebendo a energia do Sol. Esses elétrons agora vão chegar aqui nesta proteína ferridoxina, e essa energia vai chegar aqui também nessa estrutura NADP-redutase, e essa energia agora, aqui após a NADP-redutase, ela vai chegar aqui, ó, a energia vai chegar aqui e pegar esse oxigênio, promover a união desse oxigênio com esse NADPH que estava aqui no estroma, formando então o NADPH, né, e mais um hidrogênio vai formar o NADPH2, que é o resultado aí, o produto dessa fase da fotoquímica, quando se diz aí na produto da produção de NADPH2. Bom, simultaneamente está acontecendo aqui a energia desses elétrons aqui passa para cá, né? A energia desses elétrons que foi estimulados pela energia do Sol passa aqui para dentro do tilacoide e vai quebrar a molécula de água para liberar os hidrogênios e os oxigênios. O oxigênio liberado da molécula da água vai ser disponibilizado para o meio ambiente. E os hidrogênios vão permanecer aqui dentro do lumen do tilacoide. Só que na célula nós sabemos que no corpo, nas células, tudo visa o equilíbrio. O que vai acontecer? Aqui vai desequilibrar, porque vão ter mais hidrogênios dentro do tilacoide do que fora do tilacoide. E nós sabemos que nós estamos lá no transporte através da membrana, que na natureza tudo visa o equilíbrio. Então tem que ter a mesma quantidade de hidrogênio aqui e a mesma quantidade aqui. E aqui está mais quantidade de hidrogênio. Então o que vai acontecer agora? Vai acontecer que esses hidrogênios eles vão querer sair daqui de dentro do lumen do tilacoide para o estroma, para poder equilibrar os meios de concentração aqui. E quando eles tentarem sair, eles vão encontrar essa proteína aqui, chamada sintetase do ATP, e vão encontrar a saída através dela. Quando eles começam a passar por essa proteína aqui, a sintetase, eles vão fazer com que essa proteína ela gire. E esse giro vai produzir uma energia que vai promover a fosforilação, ou seja, o que é fosforilação? É a incorporação de um fosfato na molécula de ADP para formar o ATP, que é o produto da fotofosforilação na fase fotoquímica. Então, os dois produtos da fase fotoquímica foram produzidos aqui agora, que são o NADPH2 e o ATP, produtos da etapa fotoquímica da fotossíntese, que serão utilizados agora na fase química, também chamada fase escura, para finalizar o processo aí da fotossíntese montando a glicose. Então, só reforçando aqui, o fim da fase clara, também chamada fase fotoquímica, que nós acabamos de ver.
Então, só reforçando, os produtos da fase fotoquímica foram ATP, né, pelo processo de fosforilação que nós vimos, que é a incorporação de fosfato no ADP, e a produção de NADPH2 através da fotólise da água, ou seja, da quebra da água. Então, aqui tem os dois produtos finais aqui da fase fotoquímica, também chamada fase clara, e que serão utilizados agora na fase química, ou a última fase da fotossíntese. Então, agora nós vamos para a fase química da fotossíntese, também chamada fase escura, ou seja, a etapa química. Como nós já vimos, mas vamos repetir, essa fase da fotossíntese, a etapa química, ela ocorre agora na matriz do cloroplasto, ou seja, nesse gel localizado aqui dentro dessa organela, que se chama cloroplasto. Então, na matriz, no estroma, agora é que vai acontecer a fase química da fotossíntese, ao contrário da fase fotoquímica que aconteceu aqui no tilacoide, na membrana do tilacoide. Então, na etapa química, também chamada fase escura, esse processo agora não depende diretamente da luz do sol para acontecer, como eu já comentei, pode acontecer durante o dia, durante a noite. Porém, para que aconteça essa fase fotoquímica, a fase química agora, precisa dos produtos da primeira fase, da fase clara lá, da fase fotoquímica. E só repetindo, essa fase, etapa química, né, ou fase escura, ocorre agora no gel lá do cloroplasto, chamado estroma. E essa fase chamada química, ou etapa química, também ela pode ser chamada de ciclo de Calvin. Então, de forma simplificada, na etapa química, vai ter a utilização dos produtos da fase fotoquímica, né, da fase clara, que foram o ATP e o NADPH2. E na etapa química, então, vai acontecer a absorção e a fixação do gás carbônico para formar a glicose, que é um carboidrato, que é um açúcar, que é o produto final, né, da fotossíntese. O objetivo da fotossíntese é formar essa glicose, esse açúcar. Então, nesse slide, nós temos a etapa química da fotossíntese, também chamada de ciclo de Calvin. Só recordando aqui nós temos a sede, né, da etapa química, ou seja, do ciclo de Calvin, que é no cloroplasto, em específico no estroma do cloroplasto, naquele gel. E esse ciclo de Calvin, o objetivo dele é produzir a glicose. Nesse processo do ciclo de Calvin, vai ocorrer basicamente a utilização, né, do gás carbônico, que o organismo fotossintetizante absorveu da atmosfera. E esse gás carbônico, né, vai ser fixado agora então aqui, e esse gás carbônico vai receber os hidrogênios, né, lá do NADPH2 produzido ali na fase clara da fotossíntese, né, para poder formar o produto final, que é a glicose. Então, vamos entender esse ciclo de Calvin e a produção da glicose. Tudo vai começar aqui. No estroma, tem lá uma pentose chamada de ribulose bifosfato. Essa ribulose bifosfato vai se unir a 6 moléculas de gás carbônico. Então, da união da ribulose com o gás carbônico, agora eu tenho uma molécula com 6 carbonos, que agora rapidamente essa molécula vai se partir e originar uma molécula contendo 3 carbonos, chamada de
ácido fosfoglicérico, ou simplesmente chamado de PGA. Essa molécula agora, o PGA, ela vai utilizar a ATP mais o NADPH produzidos lá na fase fotoquímica para formar agora essa molécula aqui chamada de PGAL, ou ácido fosfoglicérico. A composição dessa molécula PGAL, ela é formada por 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio, de forma que são necessários 2 moléculas de PGAL para formar uma glicose, já que a composição da glicose é 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio, ou seja, a união de 2 PGAL forma a molécula de glicose, que é o produto final da fotossíntese. Mas observem que no processo do ciclo de Calvin, nós não usamos só uma ribulose e nem só um gás carbônico, nós utilizamos 6 ribuloses e 6 gás carbônicos, totalizando agora aqui, formando no final aqui 12 moléculas de PGAL. Dessas 12, 2 só são necessárias para formar a glicose. As outras 10 que vão restar aqui do ciclo de Calvin vão ser utilizadas para reiniciar o ciclo todo novamente, para a produção de mais moléculas de glicose, que é o produto da fotossíntese. Bom, então essa foi a nossa aula sobre a fotossíntese. Até a próxima.